Bom dia, que bom podermos estar aqui juntos mais esta manhã para refletirmos em torno da obra Renovando Atitudes de Hamed. É sempre uma alegria podermos começar os nossos dias vibrando positividade, vibrando harmonia interior e equilíbrio. E esses textos nos ajudam muito. Na manhã de hoje, nós vamos começar falando sobre o tópico Aprendendo a Perdoar. E esse tópico foi construído a partir do texto que está contido no capítulo 10, no item 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que diz assim: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Diante disso, Hamed vai nos trazer a reflexão de que o nosso conceito de perdão, ele pode tanto facilitar quanto limitar a nossa capacidade de perdoar. E aí muita gente vai falar assim, como assim? Perdoar não é perdoar? A gente não tem que perdoar 70 vezes 7? Como que ter um conceito de perdão vai nos ajudar, né? Ou pode nos limitar nessa questão? E é aí que Hamed nos diz o seguinte: por possuirmos crenças negativas de que perdoar é uma espécie de apatia, né? Sermos apáticos com os erros alheios, ou mesmo aceitar de forma passiva tudo que os outros nos fazem, é que muitas vezes interpretamos errado, né? O que quer dizer o perdão. Muitas vezes a gente vai achar que perdoar é aceitar agressão, aceitar abuso, manipulação, desrespeito mesmo aos nossos direitos e limites pessoais, como se nada tivesse acontecido. E aí, perdoar não é nada disso. Perdoar não é apoiar esses comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que está tudo bem quando a gente sabe que não está. Perdoar não é ser conivente com a conduta inadequada dos parentes ou dos amigos, mas é ter compaixão. E o que é ter compaixão? Ter compaixão é ter entendimento maior através do amor incondicional. Ou seja, é um modo de viver. Nós, seres humanos, muitas vezes vamos interpretar o perdão como uma espécie de negação dos nossos próprios sentimentos, emoções e anseios, reprimindo mágoas e usando o perdão como uma desculpa para fugir da realidade que poderia, sim, alterar aquele compromisso, aquela vida ali de relacionamento. Uma das ferramentas básicas para nós alcançarmos o perdão real é manter-nos a uma certa distância psíquica da pessoa problema, ou das discussões, bem como dos diálogos mentais que giram de modo constante no nosso psiquismo, porque estamos engajados emocionalmente nesses envolvimentos neuróticos. E isso, né, é interessante porque muita gente vai achar assim, então eu vou me afastar da pessoa. Mas se você se afasta totalmente da pessoa, você não tem a oportunidade de trabalhar aquilo, de renovar aquele sentimento. Na verdade, o que Hamed nos traz é a ideia de que é preciso um afastamento psíquico. E aí, como ele explica isso? Ele explica da seguinte forma: em muitas ocasiões, nós vamos, né, elaborar interpretações exageradas de susceptibilidades e caímos em impulsos estranhos e desequilibrados que causam, né, na nossa energia mental uma sobrecarga, fazendo com que o cansaço tome conta do nosso cérebro. E a exaustão íntima passa a ser profunda. A mente que está recheada de ideias, ela dificulta o perdão.
E somente quando a gente consegue se desligar daquela agressão, daquele feito, do desrespeito ocorrido, é que o nosso pensamento consegue sintonizar com as faixas da clareza e da nitidez, num processo que é chamado renovação da atmosfera mental. Então, nós precisamos nos separar emocionalmente do ocorrido, né, dos acontecimentos, né, para que a gente possa harmonizar o nosso halo mental. E sim, talvez por algum período a gente precise desse afastamento mesmo das criaturas problema, para que a gente consiga se harmonizar, né, harmonizar o nosso halo mental, e aí, através da restauração dos nossos sentimentos de paz e serenidade, nós vamos conseguir trabalhar esse perdão. A qualidade do pensamento vai determinar a ideação construtiva ou negativa. Ou seja, somos arquitetos de verdadeiros quadros mentais que circulam, né, sistematicamente na nossa própria órbita áurica. Por nossa capacidade de gerar imagens ser fenomenal, é que essas mesmas criações nos fazem ficar presos nessas monoideias. Nós desejaríamos profundamente esquecer, mas repetidas vezes nós lembramos, pelo fenômeno que é chamado por Hamed de produção-consequência. Desligar-se ou desconectar-se não é um processo que nos torne insensíveis ou frios, como criaturas ali que vão aceitar todas as ofensas e vão estar ali caladas, aceitando tudo, né? Desligar-se quer dizer a gente se desconectar da emoção alheia, daquilo que não é nosso. É a gente se desvincular mentalmente daquelas reações doentias, de hipnoses magnéticas, de alucinações íntimas, de represálias, de desforras de qualquer matiz, ou de problemas que nós não conseguimos solucionar naquele momento. Quando nós nos soltamos, né, de forma ali vibratória mesmo, desses contextos que são complexos, quando a gente consegue se desatar desses fluidos que nos amarram a essas crises e conflitos existenciais, nós conseguimos enxergar novas formas de resolver as dificuldades com uma visão mais generalizada das coisas, e a gente consegue encontrar instrumentos adequados para desenvolver a nobre tarefa de nos compreender e compreender o outro. Porque, gente, quando a gente fala em perdão, não quer dizer que a gente vai esquecer, porque esquecer é coisa de memória. Nós temos memória, então a gente vai lembrar. Quando a gente fala de perdão, é a forma como nós lidamos com aquela lembrança, com aquela memória, com aquele acontecimento. Quando a gente consegue, né, impor essa distância psicológica às pessoas e às coisas, não vai querer dizer que a gente vai deixar de se importar com a pessoa, com a situação, de amar ou perdoar, mas a gente vai manter essa distância, né, na plena afirmação positiva de que tudo deverá tomar o curso certo se a minha mente estiver serena, se eu estiver equilibrado. Então, não se trata de, eu vou esquecer e vou deixar para lá. Não. Eu vou buscar um equilíbrio para poder trabalhar aquela situação de forma equilibrada, de forma harmoniosa. Quando a gente começa a promover essa desconexão psicológica, a gente vai ter habilidade, disponibilidade para perceber o processo que há por trás daquele comportamento que tanto nos magoou. O que vai nos permitir não reagir, né, de uma forma, né, eu vou então revidar, também vou fazer com ele o que ele me fez, né? Mas é olhar como é e como está sendo feito no nosso modo de se relacionar, né, ali uns com os outros. A gente começa a trabalhar a dinâmica do perdão quando a gente busca esse equilíbrio, quando a gente se abre a esse olhar real. Uma das mais eficientes técnicas para que nós possamos realmente perdoar é quando a gente retoma o vital contato conosco, quando a gente se desliga de qualquer intrusão mental, para logo em seguida buscar uma real empatia com as pessoas. Nós deixamos de ser vítimas de forças fora de nosso controle
para que a gente possa se transformar nas pessoas que criam a sua própria realidade de vida, baseadas não nas críticas e ofensas do mundo, mas na percepção da verdade e da vontade própria. Então, a gente começa a perceber que, na verdade, não se trata de, diante de uma situação que nos incomoda, que nos faz mal, a gente simplesmente fala, deixa isso para lá, mas, ao mesmo tempo, significa o quê? Nós buscarmos em nós autocontrole, serenidade, que vai nos permitir buscar o quê? Soluções. Soluções diante do outro. Há criaturas extremamente conflitantes, que trazem conflitos internos severos, e aquilo se projeta na relação com o mundo. E aí, a gente não precisa entrar nessa mesma vibração dessa criatura. A gente pode trazer um distanciamento psicológico, mas tendo o entendimento que aquele ali é o momento dela, e que ela precisa da nossa compaixão. Ela precisa do nosso entendimento, e a gente não precisa entrar naquela mesma sintonia psicológica de desarmonia que muitas vezes nós entramos quando nós permitimos que essas projeções mentais se fixem em nós. Então, a gente fica pensando e relembrando o tempo todo aquela situação, problema, permitindo que aquele desequilíbrio, aquilo nos afete. Então, mais uma vez, a gente aprende com Hamed, a gente aprende na literatura que a base de tudo está em nós. Nós precisamos nos encontrar, nós precisamos ter esses espaços de silêncio interior, de equilíbrio íntimo, para que possamos, ao longo das nossas existências, estabelecermos relações que sejam relações produtivas e de crescimento para todos nós. Não nos deixemos afetar de modo algum pela tormenta alheia, pelas vibrações negativas alheias. Estejamos conscientes do nosso papel, estejamos conscientes de estarmos fazendo aquilo que for o melhor, e ainda, né, que o outro venha e nos afete de uma forma, faça algo conosco que seja negativo, que a gente consiga ter equilíbrio para entender o que é preciso fazer, né? Buscar as soluções e não ficar preso a esses problemas da vida. Muita paz para todo mundo, que Deus os abençoe, uma ótima terça-feira. A gente se encontra aqui na próxima quinta-feira para a gente continuar estudando o Renovando Atitudes. Muita paz.